1 Samuel, capítulo 18. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se tornou muito amigo de Davi, e Jonatas o amou como a si próprio. Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também sua armadura, e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. E Davi ia aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem-sucedido. Por isso Saul o colocou no comando das tropas, e isso pareceu bem a todo o povo e até aos servos de Saul. Mas sucedeu que quando eles retornavam, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamboris e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi, 10 milhares. Então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo, e disse: elas atribuem 10 milhares a Davi, e a mim somente milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas no meio da casa enquanto Davi tocava a harpa, como de costume. Saul trazia na mão uma lança. E Saul arremessou a lança, pensando: vou encravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dele por 2 vezes. E Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi e havia se retirado dele. Por isso Saul o afastou de sua companhia e o fez comandante de 1000, e Davi comandava as guerras à frente do exército. Davi era bem-sucedido em todos os seus caminhos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que ele era tão bem-sucedido, Saul tinha receio dele. Mas todo Israel e Judá amavam Davi, porque os comandava nas batalhas. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher, contanto que me sirvas como guerreiro valente e lutes nas guerras do Senhor. Pois Saul pensava: eu não o ferirei, mas deixarei que os filisteus o façam. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e quem são meus parentes e a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Merabe, filha de Saul, ser dada a Davi, ela foi concedida em casamento a Adriel, meu latita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Quando contaram isso a Saul, ele se alegrou. E Saul pensou: eu a darei a ele, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus o derrote. Então Saul disse a Davi: serás hoje meu genro com minha outra filha. Então Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, o rei está contente contigo, e todos os seus servos te querem bem. Agora, consente em ser genro do rei. Assim os servos de Saul disseram tudo isso em particular a Davi. Então Davi disse: pensais que é fácil ser genro do rei? Sou homem pobre e de condição humilde. Os servos de Saul lhe anunciaram o que Davi havia falado. Então Saul disse: assim direis a Davi: o rei não exigirá um dote, apenas 100 prepúcios de filisteus, para que seja vingado dos seus inimigos. Saul pretendia que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Quando os servos de Saul disseram isso a Davi, agradou-lhe a ideia de tornar-se genro do rei. E, antes de vencer o prazo, Davi se levantou, partiu com os seus homens e matou 200 filisteus. Davi trouxe os prepúcios deles e os entregou, bem contados, ao rei, para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu sua filha Mical por mulher. Mas quando Saul viu e compreendeu que o Senhor estava com Davi e que todo Israel o amava, temeu muito mais a Davi, e cada vez mais Saul se tornava seu inimigo. Então os chefes dos filisteus saíram em campanha, e sempre que eles saíam, Davi era mais bem-sucedido do que todos os servos de Saul. Por isso, ele se tornou muito famoso. Capítulo 19. Saul disse ao seu filho Jonatas e a todos os seus servos que matassem Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi. E Jonatas avisou Davi: Saul, meu pai,
procura te matar. Portanto, protege-te amanhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e acompanharei meu pai no campo em que estiveres, intercederei por ti junto a meu pai, verei o que acontecerá e te contarei. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse-lhe, que o rei não cometa um erro contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os feitos dele para contigo têm sido muito bons. Ele pôs a vida em risco e matou o filisteu, e o Senhor operou grande libertação para todo o Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem razão? Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe tudo o que falaram e o levou a Saul, e Davi passou a servi-lo como antes. Houve guerra outra vez, e Davi saiu para lutar contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. Então o espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul quando ele estava sentado em sua casa, segurando sua lança nas mãos. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul tentou encravar a Davi na parede, mas ele se desviou de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi escapou e fugiu naquela mesma noite. Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o avisou, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical baixou Davi por uma janela, e ele fugiu e conseguiu escapar. Mical pegou uma estátua, deitou-a na cama, colocou na cabeceira uma colcha de pele de cabra e a cobriu com uma capa. Quando Saul enviou mensageiros para prenderem Davi, ela disse, ele está doente. Saul os enviou novamente, para que vissem Davi, dizendo-lhes, trazei-o para mim na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros chegaram, a estátua estava na cama, e a colcha de pele de cabra, na cabeceira. Então Saul perguntou a Mical, por que me enganaste deste modo e deixaste meu inimigo escapar? Mical respondeu a Saul, porque ele me disse, deixa-me ir, senão te matarei. Assim, Davi fugiu e conseguiu escapar, e foi até Samuel, em Ramá, contou-lhe tudo quanto Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram ali. Disseram a Saul, Davi está em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para prenderem Davi. Quando viram o grupo de profetas tendo manifestações proféticas, sob a liderança de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também tiveram manifestações proféticas. Saul foi avisado disso e enviou outros mensageiros, mas estes também tiveram manifestações proféticas. Saul enviou mensageiros pela terceira vez, os quais também profetizaram. Então ele mesmo foi a Ramá e, quando chegou ao grande poço que estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eles estão em Naiote, em Ramá. Ele foi para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele, e ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas, até chegar a Naiote, em Ramá. Ele tirou as roupas e também teve manifestações proféticas diante de Samuel, e, caído, ficou no todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas.